creio que Deus ele tem muito a falar ao seu coração. Hoje a palavra que estará sendo ministrada é sobre avivamento. E nós todos precisamos desse avivamento para a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Então, crie expectativa para que o Senhor tenha a falar aos nossos corações. Eu tenho um texto para compartilhar com vocês nesse nosso momento de generosidade, que está sendo projetado aqui, vai ser projetado, sim, agora sim, que está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 2, diz assim: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o move para isso, e dele vocês receberão a minha oferta. O que é que o texto diz? Diga aos homens, aos filhos de Israel, que tragam uma oferta. Gente, em todas as passagens bíblicas, na Bíblia na verdade, sempre o Senhor, ele se relaciona com o seu povo. E sempre o seu povo se relaciona com ele, oferecendo algo a Deus, oferecendo o seu melhor. E não é diferente nos dias de hoje. Nós entramos na presença de Deus, nós cultuamos ao nosso Deus através de nossos louvores, através da palavra dele também, nós meditamos, refletimos, e nela nós temos transformação quando nós colocamos em prática. E nós também oferecemos a Deus o nosso melhor, aquilo que tem de melhor no nosso coração. E o texto aqui é bem claro quando o Senhor, ele fala para que os israelitas tragam a ele uma oferta, de acordo com aquilo que está no seu coração. Muitas vezes a gente diz assim, eu digo isso porque eu já falei muitas vezes assim, o Senhor ele não tocou no meu coração, para que eu ofereça algo a Ele. Mas você sabia que quando nós vivemos na palavra de Deus, esse tocar no coração, não vai fazer mais parte das nossas vidas, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, o nosso coração é tocado todos os dias, dessas áreas das nossas vidas. Então, para oferecer a Deus o nosso melhor, dar uma oferta, devolver o nosso dízimo, trazer uma oferta para a sua casa, isso faz parte do nosso dia a dia como cristão. Então nós começamos a fazer isso de todo o nosso coração. E é isso que o Senhor ele quer essa noite de você, de mim e de você. Que você compreenda que faz parte da nossa celebração, do nosso culto ao Senhor, a devolução do nosso dízimo e a oferta que nós trazemos à casa do Senhor, para que haja mantimento e expansão do reino de Deus. Para todas as áreas da nossa vida tem um propósito. A igreja do Senhor nesse lugar, ela teve um propósito e tem um propósito. E esse propósito vai se cumprir, independente de mim e de você. Porém, o Senhor, ele quer usar a mim, quer usar você como mantenedor dessa obra, para que haja mantimento e expansão, crescimento do reino de Deus, que a gente possa ganhar todas as vidas para Jesus, para que a igreja do Senhor ela possa avançar, para que novas pessoas possam vir aqui a esse lugar, se sentir acolhido, receber a transformação do Senhor e através da sua palavra colocada em prática, ter mudança na sua vida. Amém? Quem teve mudança através da palavra do Senhor? Eu tive. O Senhor ele transformou a minha vida completamente. Então nesse momento eu quero te convidar, se você é membro dessa casa, a devolver o seu dízimo, trazer uma oferta ao Senhor. Se você faz parte de outra igreja, eu te convido a devolver o seu dízimo na igreja no qual você faz parte. E como você pode fazer isso aqui? Através dos dados da nossa conta. Aqui tem o nosso QR Code, ali acima também tem o Pix, pixcomunhãozonasul@gmail.com. Se você pode também devolver o seu dízimo em espécie, no bolsão onde você está sentado, você vai colocar a mão, tem um envelope. Nesse envelope você pode fazer a devolução do seu dízimo em espécie. E se você também for como eu, você vai fazer uma transação bancária, mas você gosta de devolver o seu dízimo aqui. Eu já queria pedir a Eliane para trazer a nossa acolhedora Poli, trazer uma estação. Se você é como eu, que gosta de devolver o seu dízimo, mesmo sendo em transação bancária, no altar do Senhor, você pode ir lá atrás com nossos acolhedores, na nossa máquina de débito. Você pode fazer o seu Pix, pegar o comprovante, colocar o seu nome e vir aqui à frente. E eu gosto de fazer isso, mas não sei você. Então nós temos essas opções para que você possa se sentir à vontade. Mas faça isso em toda a alegria do coração, porque a palavra de Deus diz que o Senhor ele ama aquele que dá com alegria. Vamos louvar o nosso Deus através do nosso dízimo e das nossas ofertas?
casa, na nossa família Comunhão Zona Sul. Nós somos muito gratos ao Senhor por te conhecer, mas queremos também fazer isso pessoalmente. Então, se você puder, lá no nosso hall, no nosso balcão pastoral, a nossa equipe pastoral está preparada para te receber. Nós queremos dizer pessoalmente que aqui você é bem-vindo, aqui você é bem-vinda e queremos te dar um abraço também de boas-vindas. Então, no final, passa lá que nós queremos te conhecer. Se você também tem motivos de gratidão, foi seu aniversário, aniversário de casamento, você recebeu um especial, uma bênção do Senhor e quer agradecer a Ele publicamente aqui no altar do Senhor, você é mais que convidado para a gente celebrar junto, para a gente agradecer, para a gente honrar o nome do nosso Deus. Mária, pelo aniversário de Mária, semana passada. Emprego? Eita, porta de emprego, glória a Deus. Zilton, pós-graduação, ó, nível e aniversário de Artíria, também foi aniversário de Duda, 15 anos, vem pra cá, Duda e Gerlane, pra gente agradecer. No culto também, das 17 horas, agradecemos a Deus pela vida de André e Fabi, ministros aqui da igreja, compra de apartamento e porta de emprego. Deus mandou um apartamento e mandou a porta de emprego para pagar o apartamento, que Deus só faz assim, né? Oramos também pelo aniversário de Rafael, que foi também essa sexta-feira, e oramos também por Pedro e Mara. Pedro, que estava aqui no louvor, Mara, que é uma das nossas intercessoras e acolhedoras, que estão em um novo tempo de Deus empresarial, estão indo para Guarabira, para também abrir um novo negócio. Vão continuar aqui na família, mas a gente está orando para tudo que o Senhor, né, tem para fazer sobre a vida deles lá. E aqui vamos agradecer a Deus pelas mais diversas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da nossa família, do povo dessa igreja. Você pode estender as suas mãos? Aí, através das suas orações, você pode lançar palavras de bênção sobre a vida de Gleison, que nesse novo emprego o Senhor possa usá-lo grandemente. Zilton está agradecendo através da sua pós-graduação, aquilo que o Senhor tem feito através do conhecimento, Senhor, que o teu filho também use para a tua glória. Te agradecemos pelo aniversário de Artíria, pelo aniversário de Duda, Pai. Quantas coisas o Senhor tem feito sobre nós. E por isso, Senhor, estamos alegres. Que cada um, dentro da sua nova estação, vivencie, Senhor, mais e mais da tua bondade, da tua graça, Senhor. Somos tão gratos, Pai, pelos teus feitos. Obrigado, Jesus. Sou grata também por aqueles, Senhor, que depositaram aqui no teu altar suas primícias, o seu dízimo, a sua oferta. Senhor, traz provisão sobre a vida do teu povo. Enche os celeiros, Senhor. Só tu podes contemplar aquilo que cada um dos teus filhos precisa. Vem com a tua provisão, vem com sabedoria financeira. Pai, nós precisamos da tua sabedoria para administrar os nossos recursos financeiros. Precisamos da tua multiplicação, Senhor, para que tudo vá bem, porque afinal tudo, exatamente tudo vem de ti, Senhor. O que é teu, nós apenas devolvemos aqui no teu altar. Nós colocamos aqui no teu altar aquilo que o Senhor já nos abençoou, aquilo que o Senhor já nos concedeu. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de contribuir com a tua casa, de manter as portas da tua casa abertas, porque o Senhor conta conosco como agentes de transformação também com as nossas finanças. Obrigado, Jesus. Essa é a nossa oração de fé, de entrega e de gratidão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pelos seus feitos? Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Hoje também é o primeiro domingo do mês e aqui, como de costume, nós celebramos a ceia do Senhor. Se você puder, fique de pé no seu lugar, em reverência à mesa do nosso Pai. Quando nós nos achegamos à mesa, nós somos acalentados pelo Espírito Santo de Deus, com conforto, com provisão, com o seu amor. Toda vez que a gente celebra a ceia do Senhor, nós estamos em unidade como igreja, declarando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos celebrando a sua vida, a sua morte e ressurreição, mas também a promessa de volta do nosso Deus. E ao redor da mesa que a gente também celebra essa unidade. Há um lugar para mim, há um lugar para você, mas também o Senhor, através da sua palavra, Ele nos convida também a olhar para dentro de nós, a fazer uma alta
porque muitas vezes esse lugar está aqui disponível para nós, sempre está disponível, mas muitas vezes a gente não se senta na mesa, a gente não vem até a mesa porque a gente tem vergonha do que a gente pratica, né? E a gente diz, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Às vezes a gente está com aquele receio, com aquela mágoa no coração, e a gente diz, esse lugar não é para mim. Mas hoje eu quero trazer uma palavra para você, porque esse lugar é para você. Agora, a mudança só nós podemos fazer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, ser liberto da mágoa, dar um passo e sentar nesse lugar da mesa faz parte da nossa vida cristã. Aqui nós fazemos uma oração de confissão, domingo a domingo. E no momento da ceia, nós fazemos isso porque a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Só você pode se examinar. Você se conhece, Deus conhece também. Mas como Ele deseja um relacionamento conosco, Ele quer que você fale, Ele quer que você desenvolva esse relacionamento, Ele quer que você peça perdão. Essa é a vida cristã, essa é a vida com o nosso Pai. Então, se você quiser, você pode se ajoelhar no seu lugar, você pode colocar a mão no seu coração. Fica à vontade para fazer essa oração da forma que você achar melhor aí no seu lugar. Pai, nós colocamos, Senhor, o nosso coração nas Tuas mãos. Jesus, te pedimos perdão. Perdão, Senhor, pelos nossos atos pecaminosos, por aquilo que cultivamos contrário à Tua palavra. Jesus, são tantas coisas. Jesus, muitas vezes nós queremos colocar um sorriso no Teu coração, mas a gente faz tudo o contrário. A gente sabe o que a Tua palavra diz para fazer e a gente faz tudo o contrário. Jesus, isso nos leva a uma vida em direção ao pecado, em direção a desagradar o Teu coração. E hoje nós queremos Te pedir perdão. Oramos como salmista, Senhor. Limpa o nosso coração e nos torna mais alvos do que a neve. Esquece o que fomos, Senhor. Emenda o que somos e dirige o que seremos. Certo da Tua graça, amor e perdão sobre as nossas vidas, nós recebemos o Teu perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, nós Te damos graças por Teres enviado o Teu único Filho para morrer na cruz por nós que Te devemos tudo. Envia o Teu Espírito Santo renovador sobre nós e sobre os dons da criação, para que representem o Teu corpo e o Teu sangue, Jesus. Amém. Na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, Ele pegou a mesa, um pão, Ele ergueu aos céus, Ele deu graças, Ele partiu o pão e Ele disse aos seus discípulos: esse é o meu corpo que será entrego em favor de vós. Aquele corpo de Jesus que foi ali na cruz moído, que foi crucificado, que foi moído pelo nosso pecado, aquele que sofreu morte de cruz. E você tem noção do que é uma morte de cruz? É uma das mortes mais cruéis que existe até os dias de hoje. E o nosso Senhor Jesus, por amor a mim, por amor a você, Ele se entregou naquela cruz. E naquela noite, uma noite tão linda como essa, junto com os seus discípulos, nós somos discípulos de Jesus, reunidos na mesa, o Senhor, Ele se mostra. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Semelhante modo, depois de Ele ter ceado com seus discípulos, partido o pão, distribuído com eles, Ele também pegou o cálice que estava na mesa, Ele ergueu aos céus e Ele disse: esse é o meu sangue, o sangue que vai tirar todo o pecado, que vai para a remissão dos pecados. E Ele distribuiu também com seus discípulos e Ele disse que esse sangue seria aquele sangue que ali na cruz ia ser derramado pela minha vida e pela sua vida. Se hoje nós temos livre acesso a Deus, nós conseguimos orar. Se hoje nós conquistamos isso, não foi por mérito nosso, foi através da morte e ressurreição de Jesus ali na cruz, porque Ele sofreu, Ele deixou ali na cruz o seu sangue. Através da sua morte Ele nos deu a vida. E hoje nós podemos cear, nós podemos orar, nós podemos chegar em sua presença através da sua morte. Hoje nós temos vida e temos direito à vida eterna, porque aquilo foi conquistado na cruz. O nosso Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, o seu sangue que tirou os nossos pecados, através do seu sangue nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Então, quando você se chegar à mesa, quando você for tomar o vinho que representa o sangue de Jesus e comer do seu pão que representa o seu corpo, pense no que você está fazendo, porque ali naquela cruz o Senhor se entregou pela minha vida e pela sua vida, e hoje você tem a oportunidade de participar desse lindo banquete. Amém? Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento do Teu Filho, comemorando
sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, te dando graças pelas inumeráveis bênçãos que dele recebemos. E aqui, Senhor, te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite o nosso sacrifício de louvor e de ação de graças e te dignes em abençoar este pão e este vinho para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja. Em outro momento, Jesus também fez uma oração, a oração do Pai Nosso, que representa a unidade e que também nós fazemos aqui no momento da ceia, representando a unidade e orando a uma só voz. Então, se você puder, dê a mão a quem está do seu lado, feche os corredores, se você não tiver nenhum impedimento, e vamos fazer essa oração juntos. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, porque nós, embora muitos, somos um só corpo. Essa não é a mesa da igreja anglicana, essa é a mesa do Senhor. Portanto, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é mais que convidado a essa mesa. Você é convidado a participar. Nós vamos servir em 3 estações. 2 aqui à frente e uma lá no final da igreja. Venha com sua família, nós queremos liberar palavras sobre sua vida, sobre esse novo mês. Depois que você comer do pão e beber do cálice, você pode voltar para o seu lugar, continuar adorando ao Senhor, continuar declarando palavras de adoração a Jesus, fazendo sua oração de gratidão a Ele, por esse amor, por essa mesa aqui nesse lugar. Vamos louvar, vamos participar, vamos celebrar ao nosso Deus. Todos desejando tua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejamos tua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som
suas mãos. Diga obrigado, Jesus. Agradeça a Ele por esse amor, pela mesa preparada nesse lugar. Faça a sua oração de gratidão ao Pai. Celebre os seus feitos, a sua entrega na cruz. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu sacrifício vivo e real naquela cruz. Obrigado pelo teu amor que foi derramado, Senhor, através do teu sangue vertido na cruz. Obrigado por nos amar. Nós somos imperfeitos, pecadores, mas ainda assim o Senhor decidiu nos amar. O Senhor nos tirou da condição, Senhor, de escravo do pecado, para sermos filhos, sermos livres em Ti. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, mas a nossa oração hoje é de gratidão. Muito obrigado pelo Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode sentar no seu lugar. Você está na Comunhão Zona Sul. Mais que uma igreja, somos uma família para você pertencer. Estamos muito felizes em ter você conosco nesta celebração. Enche o coração de expectativas para ouvir a ministração da Palavra de Deus. Abra o seu coração e receba tudo o que Ele tem para você. Evite distrações. Se possível, desligue o seu celular ou coloque no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Comunhão Zona Sul, uma família para você pertencer, porque aqui, você é bem-vindo. Quarta-feira, nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens na nossa quarta profética aqui às 20 horas. Então, esteja presente, vamos desfrutar desse momento onde nós estamos vivendo realmente esse avivamento enquanto não chega o dia de Pentecostes. No próximo sábado também, nós teremos um evento para as mulheres. As Mulheres de Honra acontecerá aqui no sábado às 19h30. Tem mulher aí não, é? Cadê as mulheres da igreja? 19h30. Não percam, estejam presentes. Tragam uma amiga, uma parente, uma vizinha, mas venha realmente desfrutar e receber uma palavra diretamente de Deus para você, que é mulher de honra. E também nós estamos cheios de expectativas para o nosso jantar dos namorados, que acontecerá no dia 12 de junho, no Litoral Hotel, na Orla do Cabo Branco, onde será um investimento de R$190. O casal também pode ser dividido no cartão. Maiores informações você pode estar pegando junto lá no nosso balcão pastoral, tirando qualquer dúvida. Também vai ter um estacionamento lá no evento, para você não precisar ficar procurando estacionamento nesse dia que é bem requisitado os restaurantes. Então, vá, desfrute de um momento a dois, de um jantar, de uma ceia, e além de tudo, de uma palavra que eu tenho certeza que irá abençoar o seu relacionamento. 2 Crônicas, capítulo 7, do 19 ao 22, nos diz: Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Essas são as palavras do Senhor, e nós damos... Estamos vivendo aqui na nossa casa uma série
de mensagens intitulada Avivamento Verdadeiro. E domingo passado nós iniciamos aprendendo sobre o porquê. Na verdade, nós respondemos uma resposta aqui juntos, aprendendo na palavra de Deus. Nós respondemos a pergunta: por quê? Por onde vem o avivamento? E hoje nós vamos aprender e também responder outra resposta: por que precisamos de um avivamento? Se nós fizermos um diagnóstico honesto, sincero, da nossa situação atual, vamos constatar que estamos cercados por uma enorme crise. Muitas vezes uma crise na política, às vezes tem gente com uma crise emocional, ou nos relacionamentos, enfim, né? Muitas vezes o ser humano, ele se encontra em uma crise, em uma determinada área, ou em determinadas áreas da sua vida. E algumas pessoas não gostam nem de falar nessa palavra, crise. Mas a realidade é que existe, muitas vezes, uma crise violenta e nós estamos inseridos nela. Cerca as mais diversas áreas da nossa vida. E hoje eu quero lhe apresentar uma crise, mas em uma outra realidade, em uma outra ótica. Na verdade, quando nós vivenciamos uma crise, nós podemos viver um avivamento através dela, quando enxergada de forma espiritual e sim, mergulhada e baseada na palavra de Deus para aprendermos com essa crise. Então, isso não é algo novo, mas basta a gente olhar a história da igreja, né? Ao longo dos séculos, o que a igreja enfrenta, muitas vezes na crise da perseguição, homens e mulheres de Deus que enfrentaram crises até ministeriais para alavancar a obra do Senhor, mas o avivamento acontece quando nós olhamos para as crises e quando isso nos causa uma indignação, um conforto. Foi assim com Lutero, lá no século XVI. Mas alguns homens da atualidade e outros que já se foram também, nos ensinam também sobre isso. Bill Hybels, um grande pastor, ele em seu livro Descontentamento Santo, ele direciona a indignação como um combustível para que uma situação seja transformada. Martin Luther King Jr., com toda a sua história, ele acabou com a segregação racial consentida por meio de uma indignação. Madre Teresa de Calcutá deixou as salas de aula, o convívio do seu lar, para ajudar pessoas pobres, morrendo ali na miserabilidade social e também emocional. Então, todas essas pessoas fizeram de algo que lhe incomodavam um passaporte para transformar realidades. E o que foi que essas pessoas obtiveram? O que foi que essas pessoas trouxeram para a vida de outras pessoas? Avivamento, transformação, mudança de vida. E nós, como igreja, nós precisamos sair do conformismo e mergulhar também nas profundezas do sobrenatural de Deus. E o que nós precisamos para isso? Um avivamento. O avivamento, ele traz transformação, ele nos coloca em outro patamar, não para estar acima de ninguém, mas para viver realmente uma transformação genuína e verdadeira. E buscando na leitura bíblica de hoje, lida aqui pelo postulante Geiso, nós vamos encontrar e observar alguns perigos que podem nos impedir de avançar. E por que nós precisamos de um avivamento? Dentro do contexto lido aqui, Salomão, o grande rei Salomão, filho de Davi, o seu pai tinha sido rei também, ele tinha sucedido ao trono, mas Davi tinha feito muitas coisas. Mas Salomão tinha uma promessa: reconstruir o templo. E quando Salomão, ele termina o templo com toda a sua exuberância, que quando a gente vai ver na riqueza dos detalhes na palavra de Deus, o que Salomão investiu no templo, as pessoas que ele convidou, os melhores artesãos, os melhores profissionais, o melhor ouro, os melhores materiais, e aquele templo com toda a sua exuberância, excelência, porque a excelência, ela honra a Deus e abençoa as pessoas, e ali estava um templo construído. Para quê? Para adorar a Deus, para trazer aquele povo de Deus, o povo de Deus, de volta a um lugar de adoração. E ali Salomão ora ao Senhor, ele consagra ao Senhor. E se você ler alguns versículos antes, você vai ver que a presença do Senhor encheu aquele lugar. Aí o Senhor, ele começa a falar com Salomão. E ele traz algumas instruções. E ele diz assim: mesmo
que eu cerre os céus, aí já está lá no comecinho aqui do capítulo 7, mesmo que eu cerre os céus e não mande chuva sobre a terra, mesmo que eu mande uma peste e acabe com tudo, mesmo que eu faça isso e aquilo, aí vem aquele famoso texto que a gente conhece, mas se o meu povo orar e me buscar e fizer o que mais? Isso, muito bem, vocês sabem. E se converter dos seus maus caminhos, se consertar, sair do erro, ficar direitinho, eu vou fazer o quê? Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o Senhor diz isso. Ele dá uma receita para Salomão de um verdadeiro avivamento. E depois ele traz também, se distanciar de mim, se sair da minha palavra, se desgarrar, né? Aí ele traz algumas coisas também. Então foi nesse diálogo de Deus com Salomão que a gente começa a falar sobre avivamento. A gente começa a sair de um lugar para vivenciar uma grande transformação. E aí nós vamos aprender que nós precisamos de 3 passos para vivenciar um avivamento verdadeiro. Mas antes eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus e pedir que Ele transforme, que Ele traga avivamento sobre o nosso coração, que Ele faça aquilo que Ele deseja fazer nessa noite, que Ele fale conosco. Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Jesus. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Agora, Senhor, debruçados na Tua palavra, queremos receber mais de Ti. Senhor, me coloco como instrumento nas Tuas mãos para ser usada por Ti. Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração, fala também ao coração da Tua igreja. Traz esse ensinamento, traz aprendizado e traz crescimento através da propagação da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, porque eu preciso de um avivamento espiritual? Em primeiro lugar, eu preciso desse avivamento para que eu não venha me afastar de Deus. Isso mesmo. No século XVIII, no ano de 1727, os morávios, eles experimentaram um enorme avivamento. Eles começaram a buscar ao Senhor em oração e, de repente, houve um derramar do céu sobre a igreja. Só que dentro disso havia choro, quebrantamento, manifestação do sobrenatural de Deus, até as crianças eram inundadas, né? Não tem esse até não, porque as crianças também são inundadas pelo poder de Deus e são usadas pelo Senhor. Mas existia um porém antes disso. Os morávios foram um povo perseguido, desde lá de Martinho Lutero, com a reforma protestante. Depois os cristãos eles começaram a ser perseguidos. E aí, houve um povo que saiu daquele lugar, né, ali da Europa, foi para um lugar distante onde recebeu um terreno. Um conde deu um terreno para os morávios e eles começaram ali a construir uma vila, construíram igreja, começaram a plantar, morar ali. Só que cada um tinha uma visão teológica, uma placa, né, de igreja, trazendo para a nossa realidade. E cada um começou ali, chegou um tempo que cada um fazia seu culto. A história diz que chegou o tempo que cada um fazia seu culto, depois ia para a porta do outro discutir. Como diz aqui no Nordeste, arengar, né? Porque eu estou certo na minha visão teológica e você crê assim, você está errado. E aí começou aquela confusão, aquele disse-me-disse, aquela arenga. E aí, aquele mesmo homem, que eu não vou dizer o nome dele não, que é muito difícil, ele chegou e disse, está tudo errado. Aquele homem que deu as terras para os morávios, né? Que vieram ali perseguidos, estavam morando naquela terra. Ele está tudo errado. Agora a gente vai orar. A gente vai fazer um plano aqui de oração, porque a gente precisa orar, isso está tudo errado. Aí eu quero que esse povo comece a experimentar um verdadeiro avivamento. Na unidade, na comunhão, eles começam a vivenciar. E a história conta que eles fizeram escala de oração, 24/7. Eles oravam 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Só que o mais fantástico disso não é que passaram assim uma semana de oração, eles não passaram 40 dias de oração, eles não fizeram um relógio de oração apenas por quem estava doente, porque é que a gente faz isso, né? Fulano está doente, vamos fazer um relógio de oração
prova do sobrenatural. Esses fizeram a mesma coisa, a gente aprendeu com eles. Olha de onde saiu, viu, pastora Raíssa? A escala 7 por 24. E aí a gente, aprendendo com eles, também praticamos isso. Só que eles não durou só 40 dias, ou enquanto alguém estava doente. Eles viveram essa manifestação do poder da oração durante 100 anos, mais de 100 anos, orando 24 horas por dia. Ah, pastor, eles ficavam só orando, foi? Não. Eles começaram a orar e através da oração vivenciaram o quê? Um poderoso avivamento. E aqueles homens e mulheres ali, eles saíam daquele lugar, daquela vila onde eles estavam, eles se colocavam como escravos para serem vendidos ali nos navios. Vamos dizer que, né, que eles saíam lá de Recife para vir aqui para o Porto de Cabedelo, ou em outro lugar que tem porto aí, que eu não sei muito não, mas viajavam aí. E eram vendidos como escravos. E aonde eles iam? Ia trabalhar numa fazenda, ia trabalhar num comércio, ia trabalhar em outro lugar. O que é que eles faziam? Pregavam a palavra de Deus. Foi assim que a palavra de Deus chegou até a mim e até você. Espalhado por essas pessoas que tinham coragem de falar do amor de Deus. Essas pessoas viveram um verdadeiro avivamento e não ficaram só dentro de 4 paredes. Eles saíram para falar do amor de Deus e incendiar também outros corações. E por que eu preciso viver um verdadeiro avivamento para não me afastar do poder de Deus, não me afastar de Deus? Porque eu preciso estar próximo de Deus, aprendendo dele, do seu coração. Não existe avivamento sem relacionamento com Deus. Aquele povo estava até imergido em um panorama teológico, ou talvez em uma vida, vamos dizer assim, religiosa, mas estavam ali brigando por placa, talvez por, valores morais, mas quando começaram a viver realmente uma vida de oração e estar próximo de Deus, eles começaram a viver um avivamento. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7,19, o texto que nós lemos aqui hoje: se vocês se afastarem de mim. A direção que o rei Salomão recebeu nesse texto também tem valor para nós hoje. É uma receita para nós hoje. Se eu preciso desse avivamento, eu não posso se afastar do Senhor. Eu não posso deixar de ter proximidade com o meu Deus. E como é que eu tenho proximidade com o meu Deus? Joelho no chão, oração. Alguns deixam ser levados pela correnteza, muitas vezes da mesmice, do dia a dia, de uma vida apenas religiosa, como o fariseu que batia no peito e que orava, enquanto o outro estava lá com o rosto no pó. Dizia que não conseguia nem olhar para os céus, porque ele contemplava a grandeza de Deus. E aí, quando nós nos colocamos em uma vida de proximidade com Deus, nós vivenciamos um avivamento verdadeiro. Afastar-se de Deus é a pior escolha que alguém pode fazer. Eu não sei se você consegue olhar lá para trás, lá para o seu passado, quando você não conhecia Jesus, quando você não estava próximo dele, e hoje você pode contemplar os seus feitos, a grandeza do seu poder na sua vida. Quem está longe de Deus se parece menos com ele. Quem está próximo dele se parece mais com ele. Prova daquilo que ele tem para nos ensinar. Quando estamos disponíveis a estar perto dele, aprendendo dele. Como eu me aproximo de Deus? Orando, jejuando, buscando ajuda, caminhando, se edificando nas células. Os morávios, depois eles colocavam orações como um devocional. Eles faziam aquela oração, eles faziam um louvor daquela oração e todo o povo lia a mesma coisa, orava a mesma coisa. É o nosso devocional. Todo dia o seu líder de célula manda o devocional do grupo, é ou não é? Se ele está falhando, peça a ele, viu? Ei, líder, cadê o devocional? A pastora disse domingo que é para todo dia você mandar o devocional no grupo. Por quê? Porque eu estou me abastecendo em unidade. Muitas vezes eu gosto de comentar aqui do devocional, que é o que Deus fala comigo. É o que eu aprendo de Deus todos os dias. E nós somos edificados na unidade, em conjunto. Isso também é avivamento. É quando eu provo daquilo que Deus faz no meio de
todo o seu povo. É quando eu me aproximo dele. E eu me aproximo assim, orando, jejuando, buscando ajuda, vivendo em comunhão, em unidade. Tudo isso faz parte do avivamento. Tudo isso faz parte da transformação que o avivamento traz. Não existe avivamento. Não existe avivamento sem você vivenciar uma transformação. O avivamento ele vem como resposta à confissão e remissão dos pecados, há uma mudança de rota. Ele vem como resposta também com a graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, com as mudanças, com as transformações. Eu preciso de cura, você precisa de cura, eu preciso de transformação, você precisa de transformação. Isso é avivamento. Eu também preciso de um avivamento espiritual. Primeiro, para que eu não me afaste de Deus, e também para que eu não abandone a palavra de Deus. Abandonar a palavra de Deus é o mesmo que optar por viver na escuridão. Como escolher uma vida em meio à escuridão, sem direção e sem propósito de vida? Quando eu abandono essa palavra, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é o manual para a minha vida, ela traz direcionamentos, a palavra de Deus ela é consolo, ela é abrigo para nós, ela vem com sabedoria, ela traz discernimento, mas sabe o que a palavra de Deus também traz? Muito confronto. Ela nos confronta, ela também nos coloca na posição de mudança, de transformação, né? E às vezes a gente pensa que Deus vai só fazer cafuné na cabeça da gente através da palavra, não. Tem hora que Ele vai dizer, ó filho, ó filha, tá aqui, tá tudo errado, a minha palavra diz isso, e coloca a gente, tira da gente do conforto da mesmice e nos coloca nos confrontos das mudanças para a nossa vida, para o nosso crescimento. E abandonar os decretos de Deus, ou seja, a sua palavra, é um suicídio espiritual. De onde é que você tem se alimentado? Onde é que nós nos alimentamos? É a palavra de Deus que faz o meu coração arder com mais amor pelo meu Pai, com mais amor pelo que Deus tem para a minha vida. E aí, 2 Crônicas 7, 19b diz, o Senhor está dizendo, né, a Salomão, se abandonarem os decretos e os mandamentos que eu lhes dei, diz o Senhor. A Bíblia tem que ser seu alimento favorito, não só aos domingos. Você não come só os domingos. No domingo a gente come o quê? A gente sai da dieta, né? Para aqueles que fazem dieta. Para os que não fazem, tem dia que sai todo dia. Mas quando você não tem dinheiro, por exemplo, você escolhe um dia, né, da semana para você comer o que você gosta, para talvez você fazer um lanche. A Bíblia não pode ser assim para você. Não, eu vou escolher um dia da semana para me ler a Bíblia. Não, querido. É todo dia que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa se abastecer. Você tem lido a Bíblia diariamente? Qual é o livro que você está lendo atualmente? Eu estou lendo Filipenses, eu já li Filipenses um bocado de vezes. Por quê? Eu gosto de voltar lá em Filipenses. Eu gosto de ler ali a epístola de Paulo da alegria, a carta de Paulo aos Filipenses sobre a alegria. Eu amo ver Paulo lá no ministério dizendo, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Depois Paulo dizendo, eu aprendi a viver de bucho vazio, de bucho cheio, porque eu sei que é o Senhor que me fortalece. Eu amo as cartas de Paulo. Talvez você ame Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, que Salomão escreveu ali na sua velhice, cheio de sabedoria de vida. Talvez você goste de Gênesis, que é o livro da criação. Mas mesmo aquele que você não gosta, você precisa ler. Você precisa ler diariamente a palavra do Senhor. Você precisa amor. Às vezes você começa não gostando mesmo, não. Dá logo um sono. Você começa a ler, né? Dá logo um sono. Na Netflix não dá, mas quer ver sono? Se você tem problema de insônia, lê a Bíblia. Dá logo um sono, né? E a gente está logo lá dormindo. Em outras coisas não dá sono, mas ler na Bíblia dá. Mas nós precisamos perseverar na leitura da palavra, é o nosso alimento. Esses dias, eu estive pensando sobre o Salmo 119:15, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela é uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Por quê? A lâmpada para os meus pés, porque eu posso saber onde estou pisando. E luz para o meu caminho, porque eu preciso saber para onde estou indo. Eu preciso saber onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Se é com o Senhor, se é através dos planos que o Senhor tem para mim. E como eu vou descobrir isso? Na palavra. É através da palavra. Então, muitas pessoas sabem que precisam chegar até Jesus,
que precisam andar com pessoas que revelem Jesus, mas muitas vezes não fazem. É uma questão, né, de jurisprudência espiritual. Você pode querer o que ele também teve, né? O outro irmão, às vezes a gente vê um irmão assim, muito cheio do Espírito. Você quer até ser cheio do Espírito, mas você está disposto a pagar o preço que aquela pessoa também paga na oração, na entrega, na mudança? Então você também tem esse direito. Você também tem esse direito, mas muitas vezes você não toma posse. Você não quer pagar o preço de viver uma vida entregue e aprendendo sobre a palavra de Deus. Então coloque-se em chama e as pessoas, elas vão desejar ver você queimar. O que é isso? As pessoas olham para nós porque a gente se disponibilizou para viver as transformações através da palavra de Deus, e as pessoas olham para nós e veem assim, o que é? Por que aquela pessoa mudou tanto? Quem era fulano? Fulano tinha o casamento daquele jeito, fulano não respeitava a mulher, fulano não fazia isso, fulano não fazia aquilo, fulano saía num dia, chegava 7 dias depois, em casa, fulano não respeitava ninguém, fulano era enrolão, era caloteiro, hoje pode crer que fulano paga, não é? Então, são as transformações que Deus faz. Então, a gente se coloca em chamas e os outros desejam ver a gente queimar. Desejam ver o que é que a gente está vivenciando através do avivamento e da transformação que Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. O ser humano, ele não muda ninguém. Você não muda ninguém. Você não vai mudar seu pai, você não vai mudar seu irmão, você não vai mudar seu marido, você não vai mudar sua esposa. Você pode orar por essa pessoa para que Deus mude o seu coração, para que Deus mude também o seu, né? Porque às vezes quem está precisando de uma transformação é a gente, que a gente só olha, né? Atrava o cisco que está no olho do outro irmão, do nosso próximo, mas esquece da trava que está no nosso olho. Então nós precisamos ser avivados para que as pessoas reconheçam esse avivamento em nós. Eu preciso de um avivamento espiritual também, em último lugar, para que eu não me afaste de Deus, para que eu não abandone a palavra de Deus e para que eu seja livre da prisão da idolatria. Idolatria, muitas vezes a gente fala, eu não idolatro ninguém não, isso aí eu não idolatro não, idolatria não está não, porque eu não adoro imagem, né? Muitas vezes a gente olha por essa ótica, será mesmo que a gente não idolatra? Muitas vezes a gente idolatra até o nosso celular, as nossas redes sociais, o verificado do Instagram, não é? Se perder, acabou-se o mundo. Às vezes é um emprego que a gente idolatra. Se eu perder esse emprego aqui, acabou-se o mundo para mim, está tudo acabado. Às vezes a gente idolatra até ídolos mesmo, banda, música, coisas, marcas, status, denominação, placa de igreja, pastor, coach, a gente idolatra. Vai falar, fala perto de mim, vice, de pastor fulano de tal, do Instagram, que tu vai ver. Eu defendo ele até debaixo d'água. Que é isso, gente? A gente está igual os moravianos, né? Brigando, arengando. Muitas vezes a gente idolatra. Às vezes a gente idolatra o nosso cônjuge. A gente idolatra os nossos filhos. A gente pensa que é dono dessas pessoas. É dono dos nossos filhos. É dono do seu marido. Você não tem nada. Tudo é de Deus. Se tem algo ocupando no seu coração o lugar de Deus, isso é idolatria. Se a gente acha que alguma coisa é para a gente, é para mérito nosso, a gente coloca como idolatria no nosso coração. Tudo é para honra, é para louvor do Senhor. Tudo é dele. Muitas vezes nós escolhemos estar baseados em coisas fúteis, corruptíveis, coisas dessa terra. Mas quando a gente tem um nível de entrega da adoração, eu preciso estar livre dessa idolatria. 2 Crônicas 7:19c diz, e prestarem culto a outros deuses, o Senhor diz, né? E abandonarem a minha palavra, e isso e aquilo, e também prestarem culto a outros deuses e adorá-los, diz o Senhor. Deus deixa muito claro a sua aversão quando o assunto é idolatria. E quando muitas vezes eu olho para a igreja e não vejo nenhuma imagem, né? Às vezes a gente pensa, aqui não tem idolatria, eu não idolatro, eu não entro numa igreja que tem imagem. Mas muitas vezes a idolatria não é feita nem de barro e nem de cerâmica. São coisas que nós construímos, altares, que nós construímos no nosso coração e colocamos lá um objeto de adoração, que está exatamente no lugar de Deus. Então aprenda uma coisa, se você deseja um verdadeiro avivamento, a glória é somente de Deus. O seu coração deve ser somente dele. Olha o que a A.W. Tozer ele diz.
Ele diz, um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto o ídolo na mão. Um ídolo na nossa mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na nossa mão. Ou numa correntinha, né, numa pulseira, que a gente acha que é idolatria, mas às vezes são coisas que nós colocamos na nossa mente, no nosso coração, que também são idolatria. O seu ídolo pode ser todas essas coisas ou ainda outras, né, que você reconhece hoje, abrindo os seus olhos para isso. Pense sobre isso. Não importa o que seja, onde seja e como seja, mas o que te rouba da presença de Deus, isso é objeto de idolatria. E o avivamento, quando nós somos transformados, isso quebra a prisão de idolatria. Então, se você quiser ser livre de tudo isso, busque viver essas transformações em Jesus. John Wesley, ele foi um grande avivalista do século XVIII. E certa vez ele foi questionado o porquê tantas pessoas se deslocavam de seus lares até de outras cidades para ouvi-lo. E sabe qual foi a resposta de Wesley? Está aí no telão. Se você não escutou nada do que eu disse hoje, se dormiu, se mexeu no celular, preste atenção nisso agora. Ele disse assim, ó, eu me coloco em quê? Em chamas. E o que é que as pessoas fazem? Elas vêm para me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Wesley estava dizendo, eu vivi um avivamento e agora eu estou o quê? Alcançando outros corações. Sabe um fato, você pode pensar assim, né? Isso aí era o Wesley, pastora. Eu não sou o Wesley, não. Eu estou aqui quieto na minha. Eu estou aqui, eu fui transformado. Mas eu não quero falar da minha transformação. É, né? O Wesley era um grande homem e ele usou aquilo que Deus trabalhou na vida dele para incendiar outros corações. Muitas vezes, a situação de crise e desconforto, muitas vezes não, elas sempre serão uma oportunidade para você vivenciar um grande avivamento de Deus, uma grande transformação de Deus. Essa é a única solução para a nossa vida pessoal, para o nosso coração e também para alcançar nossas famílias, os nossos amigos, a nossa igreja. A gente fala sempre, né? Houve promessas de grande avivamento para a nossa nação. E Deus vai fazer esse avivamento através de quem? É um monte de promessa para o Brasil. Avivamento, transformação. E Deus vai fazer isso através de quem? De quem? Dos Wesley dessa geração. Você pode até não querer ser um Wesley dessa geração, mas você é um Wesley dessa geração e Deus conta com você. Sabe o fato mais curioso dessa história? Quem era o Wesley? Era um pastor, diácono da igreja de Jesus Cristo. O Wesley era anglicano. O Wesley era um grande avivalista, um homem que escreveu história. Qual é a mais famosa frase do Wesley? A minha paróquia é o mundo, né? Aquele que desejava, que queimava no coração e pelo mundo pregando a palavra de Deus. Olha, por esses dias a gente vai ter aqui o nosso mapa mundo, viu? Com a frase de Wesley, a minha paróquia é o mundo, bem bonito aqui no nosso templo. E o que é que acontece? Lembra dos morávios? Que eu comecei falando sobre eles? Lembram, não lembram, talvez? Lembra? Os morávios, quem eram os morávios? Um povo que foi o quê? Avivado, viveram uma transformação. E esse povo, ele era o quê? Venido como escravo, não era? Eles decidiram, eles iam trabalhar, se colocaram nessa posição para trabalhar em outros lugares para falar do amor de Deus. Só que um dia, estavam alguns desses morávios lá no navio. E o navio afunda, mas não afunda. Um momento de quê? De desconforto e de crise. Estava lá o navio, afunda, não afunda, morre, mas não morre. E o povo lá se descabelando, endoidando, porque ia todo mundo morrer. E sabe quem estava dentro desse navio também? O Wesley. O Wesley estava lá. Estavam os morávios e estava quem? O Wesley, o pastor, o sacerdote, né? Só que o Wesley estava desesperado porque ia morrer. O Wesley estava numa crise. O Wesley estava desconfortável. E sabe o que é que os morávios estavam fazendo? Estavam cantando. Estavam celebrando. Estavam louvando a Deus. Quando Wesley olhou aquela situação, ele disse, gente, por que esse povo está cantando? A gente está quase morrendo aqui, o navio está quase afundando. Eu estou aqui desesperado e esse povo está
que ele já tinha vivido grandes coisas. Ele foi criado no Evangelho. Suzano Wesley, que foi a mãe de Wesley, educou, alfabetizou seus filhos com a palavra de Deus. Wesley era um pastor, Wesley era um pregador da palavra, e Wesley disse que naquele dia, naquele navio, com o testemunho dos moráveis avivados, foi quando ele se converteu de verdade. É isso que é a história de Wesley. Ele conta através do seu testemunho pessoal. Por quê? Porque os moráveis viveram um avivamento, Wesley viveu um avivamento, e as pessoas que saíam dos seus lares, né, como diz a frase, para vê-lo em chamas, também eram incendiados do amor de Deus. Quem é avivado não fica só em você. Aquele povo não ficou só orando ali, não. Aquele povo fez o quê? Os moráveis saíram para pregar a palavra de Deus. O Wesley encontrou com eles e foi também avivado. Dali o Wesley pegou seu cavalo e foi pregar. A minha paróquia é o mundo. Eu vou pregar a palavra de Deus. E nós? Estamos fazendo o quê? Às vezes a gente vem no domingo só da igreja, ciente, fica até empanturrado espiritual. E está fazendo o quê com isso tudo? O que é que a gente está fazendo? Nesses 50 dias, rumo ao Pentecoste, eu tenho orado por essa igreja, para Deus fazer um grande avivamento no seu coração, para Deus incendiar os nossos corações. Quando a gente vive um avivamento, a gente não pode ser mais o mesmo. Talvez você diga, não, poxa, essa igreja está aqui há 7 anos, já fez tanta coisa, a gente tem DNA da nossa catedral, não é? Deus está fazendo lá, Deus está fazendo nas outras igrejas, Deus está fazendo aqui. Deus tem muito mais, queridos. Deus tem muito mais. Só que Ele quer encontrar também moráveis nessa geração. Ele quer encontrar também Wesleys, que estejam dispostos a dizer assim, eu já vivi muita coisa com o Senhor, mas eu quero mais. Eu quero ser transformado. Eu quero viver o novo de Deus. Não se conforme estar sempre no mesmo lugar. Nós devemos queimar pelo Senhor. Nós devemos ter o desejo de ser mais apaixonados por Jesus. Cada dia mais eu quero mais essa palavra. Cada dia mais eu quero mais de Deus. Cada dia mais eu quero aprender mais do que Deus tem para mim. Isso é viver um avivamento. Isso é querer conhecer mais de Deus. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Porque nós vamos hoje entoar uma canção em forma de oração, que na verdade é uma verdadeira declaração de amor ao nosso Deus. E eu não sei, né, se você tem esse desejo, mas muitas vezes não tem o desejo e Deus nos chama. Deus nos tira de um lugar, nos coloca no meio de uma crise e faz grandes coisas. Talvez você esteja passando por uma crise hoje. Eu não sei qual a área da sua vida, mas eu quero que você saia por essa porta hoje entendendo. Essa crise não é para derrubar você. Essa crise não é para acabar com você. Essa crise é para você aprender como você pode se fortalecer nela e incentivar outras pessoas a crerem no que Deus pode fazer, no que Deus pode transformar em você e a partir de você. Eu queria que você fizesse essa oração. Eu queria que você deixasse o seu coração disponível para queimar por Jesus. Deixa agora a tua mente disponível para aprender mais de Deus, para declarar palavras de adoração a Ele, para viver com intensidade aquilo que Ele tem para você, para desfrutar de um verdadeiro avivamento. Vamos cantar ao Senhor? A canção não mudou, guardei o azeite, permaneci de pé. A canção não mudou, Pede para Deus guardar o teu guardei meu coração. coração pra te encontrar. Ah, Jesus, o teu nome é poderoso. Ele transforma as nossas vidas. Ele transforma o nosso coração. Me mexe com minha estrutura. Queremos ser cada vez mais apaixonados por Ti, por Tua palavra. Estou queimando
hoje queremos declarar que somos apaixonados por Ele, que estamos disponíveis a sim queimar por Ele, a ir a fazer em seu nome. A canção não mudou. Guardei meu coração pra te encontrar. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia estou te amando mais. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia me estou te amando mais. Nós vamos declarar que não importa a crise, que não importa o passar dos anos, nós vamos continuar nessa posição de adoradores, nessa posição de apaixonados pelo Pai, na posição daqueles que creem que Deus, Ele sempre faz o melhor por nós, que Ele tem planos de paz, de esperança para os seus filhos. Ainda estarei, e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei, e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1.000.000 de anos ainda estarei, e daqui a 1.000.000 de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1.000.000 ainda estarei, Você pode dizer isso? Só a igreja pode dizer isso? e daqui Ainda que os anos passem, ainda que tudo sobrevenha sobre nós queremos declarar, nós vamos continuar na mesma posição de adoradores, daqueles que se entregam ao Pai para viver os seus feitos.
nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E que a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração, mas ainda temos aqui as nossas intercessoras para orar por você. Na verdade, se você tem dificuldade em alguma área da sua vida, que você deseja viver esse avivamento e ainda tem algo que prende, que não te deixa viver essa mudança, elas estão aqui para te ajudar a orar, para te ajudar na oração. Se você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e você ainda não fez essa confissão com os seus lábios, elas também estão aqui para te ajudar nessa oração, a te conduzir a essa oração. E se tem algo que você precisa estar enfrentando na sua vida, durante essa semana, né? Você precisa de oração em alguma área, venha, elas estão aqui disponíveis para orar por você. Desejo a você uma extraordinária semana, cheia da paz que excede todo entendimento, que só vem dele, só vem do Pai. Que você tenha uma semana extraordinária. Voltados para a porta, o lugar onde começa a minha e a sua missão, nós vamos declarar todos juntos dizendo: vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo.